Bom dia aos nossos amigos aqui dos Gideonitas, nossos amigos do canal. Nessa manhã nós vamos entrar em um assunto muito especial. Eu quero falar um pouquinho sobre as condições, os problemas que vamos encontrar. Não creio que vamos esgotar esse assunto, né, hoje. Daniel capítulo 8 é um capítulo muito especial. É um capítulo que nós vamos ter aí uma parte histórica inicial que todos concordam. E eu quero dizer já de antemão que nós temos algumas linhas de interpretação, né, no mundo evangélico, e por nós sermos adventistas aqui, nós temos informar, né, aqueles que nos ouvem, aqueles que são de outros movimentos, e com respeito, naturalmente, que nós ouvimos, nós conhecemos, como vocês interpretam o capítulo 8, né, de forma preterista ou futurista, vai depender da corrente de interpretação. E nós, a gente, somos historicistas, então, muitas vezes nós falamos da nossa fé como se nós desconhecêssemos, né, o que outras entidades religiosas cristãs acreditam sobre o mesmo assunto. Então, é muito importante, porque desde quando eu sou criança na igreja, eu estou há 40 anos praticamente envolvido com adventismo, que eu me conheço por gente com conhecimento um pouco mais profundo de teologia. Eu imagino que muitos de vocês também ouviram praticamente uma vertente, um lado apenas, né, dessa interpretação, que nós temos uma interpretação no capítulo 8, depois que fala dos dois primeiros reinos, que isso não tem nem como negar, a própria Bíblia dá a interpretação, né, do bode e do carneiro, do capítulo 8, nós vamos entrar num assunto que precisamos realmente de um estudo profundo aí, no sentido histórico, porque a Bíblia apresenta, no capítulo 8, no capítulo 11 especificamente, a necessidade da gente conhecer esse aspecto. Para nós adventistas, nós entendemos os 2.300 dias, né, tardes e manhãs, como sendo aplicados no princípio dia-ano, que está em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Mas para o mundo evangélico, eles acreditam que isso se cumpriu na história e acabou e encerrou ali, num evento que acontece aí no segundo século com um dos grandes líderes aí, entre muitos, né? Eu trouxe aqui a lista para a gente ver, vamos trazer semana que vem com mais detalhes, do, dos Seleucidas, né? Dos Ptolomeus aí, especialmente o famoso Antíoco IV Epifânio, né? Que ficou preso lá no Egito durante um tempo, ou melhor, em Roma durante um tempo, e depois ele veio governar aí a dinastia desse império. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma questão histórica, tanto para preteristas, futuristas ou historicistas. O que é um preterista? Ele coloca toda a aplicação profética para o passado, né? Isso é muito usado em alguns movimentos religiosos, de igrejas que nós conhecemos. E os futuristas também, em alguns momentos, colocam toda a interpretação para o futuro. Quando formos estudar sobre alguns aspectos desse, eu vou mostrar para vocês como se interpreta, hoje, Daniel 8, nas próximas semanas, Daniel 9, como que eles jogam para o futuro, por exemplo, a última semana, das 70 semanas. Mas isso é só para vocês entenderem que nós temos linhas de interpretações diferentes. Não vou entrar em detalhes agora, porque depois estaremos entrando. Então, nós vamos estudar hoje a parte fácil do capítulo 8, a parte que todo mundo concorda, né? E quando temos que entrar na parte da ponta pequena do chifre pequeno, aí nós vamos colocar aí com bastante profundidade cada uma das interpretações. Quais são seus prós, quais são seus contras, e de alguma forma nós vamos entender aí que alguns dos requisitos para preencher a vaga aí, né? A vaga de quem é a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel, ela se encaixa de maneira mais completa, né, em uma das interpretações aí que eu estou trazendo. Então, é muito importante.
Outro assunto importante que eu quero dizer a vocês, capítulo 8 de Daniel é a base da fé adventista. Nós entendemos um ponto de vista do santuário, muito mais do que aquele ritual que existia no Antigo Testamento, mas que há um Deus no céu que está sentado num trono, de acordo com Apocalipse capítulo 4, 1 João capítulo 2, que fala que ele está à direita de Deus, intercede por nós. E esse santuário não é o ritual em si para nós, mas esse santuário significa a forma como Deus sempre quis viver com o homem, estar perto do homem. E nesse santuário hoje é processado um julgamento. E esse julgamento está no capítulo 7. Nós estudamos aí no capítulo 7 sobre os animais, quando estudamos o capítulo 2 e o 7. Quem quiser tem os vídeos aí na página. E o quinto elemento do capítulo 2, sendo os pés da estátua, é um paralelo ao quinto elemento do capítulo 7, que antecede aí o capítulo 8, que é o julgamento de Deus, né? Então, é importante nós entendermos que o livro de Daniel é um livro didático, onde o capítulo 2 é simples, o capítulo 7 vai desdobrar, ou melhorar, ou ampliar o capítulo 2, e o capítulo 8 ainda vai trazer mais alusões, e o capítulo 11 mais alusões ainda. Quer dizer, então, como Daniel, Deus, né, usou o Daniel para que Daniel pudesse ir explicando numa cadeia cada vez mais complexa a mesma profecia, que é a profecia do tempo, né, da descendo do tempo. Então, eu queria fazer essa breve introdução. São muitas informações, e ao longo dessas informações eu vou trazer aqui para vocês detalhes para que a gente possa realmente aprender, né, de forma significativa com isso. Então, hoje eu não vou trazer muita informação teológica, histórica, porque eu creio que essas informações históricas devem ser passadas muito vagarosamente para que todos tenham condições também aí de alguma forma pesquisar, né? Porque todos que vão ouvir aí têm o seu direito de ir à Bíblia, ir à história, né? E comprovar que nós estamos falando aqui. Então vamos aí ao capítulo 8 de Daniel. Vamos analisar aqui alguns versos, e eu tenho certeza que esse é um capítulo pouco pregado, mesmo sendo a nossa fé, a origem da nossa fé, né? É um capítulo pouco pregado, mas de uma profundidade muito especial. Muito bem. Capítulo 8, verso 1, nós encontramos uma informação que no terceiro ano do rei Belsazar. Quem foi Belsazar, né? Vamos lembrar um pouquinho aí quem foi Belsazar. Belsazar foi aquele rei que o pai dele se ausentou, né, Nabonido, e ele foi corregente do pai. Na história do capítulo 5, nós lembramos que ele era o rei, né, que morre naquela noite em 539, quando Deus escreve na parede. E ele diz que foi no terceiro ano do rei Belsazar. Hoje nós sabemos que o terceiro ano do rei Belsazar se dá no ano 551, né? Com pouca margem aí para erros para 552. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das maiores acusações do mundo evangélico sobre os adventistas é que entre o capítulo 8 e o capítulo 9, cronologicamente citados, há uma diferença de 13 anos. Né? Daniel fala que no ano 551 a 552, ele teve a visão do capítulo 8. E no capítulo 9, fala que foi no primeiro ano já do Império dos Medo-Persas, 539. Então dá uma diferença aí de 13 anos, 12 para 13 anos, essa discrepância entre um capítulo e outro em matéria de tempo. E aí nós aplicamos que o capítulo 9 é uma interpretação, é uma explicação do mesmo anjo que dá a visão do capítulo 8, também dá a visão do capítulo 9. A mesma ideia que eu trouxe para vocês, de que um capítulo, ele expõe uma base, no outro ele pega um outro elemento, talvez, para explicar, mas amplia a base do anterior. Então, nós entendemos com adventistas que o capítulo 7 amplia o capítulo 2. O capítulo 8 amplia o capítulo 7.
O capítulo 9 amplia ou expõe um ponto especial e amplifica aquele ponto especial em relação ao capítulo 8. E o capítulo 11, o 10 e o 11 especificamente, ele põe mais luz sobre um período especial. Então, quer dizer, Daniel ele vai trazendo de forma progressiva a compreensão. Isso é muito importante. Então, a história do capítulo 8, a visão do capítulo 8, se dá no ano 551, tá? Ou 552, com pouca margem para essa data. E ele é levado para um lugar, né? Então veja que o versículo 16, assim, ouvi uma voz de um homem entre as margens do rio Ulaí, tá? O qual gritou e disse: Gabriel, faz esse homem que entenda a visão. Então eu fui para o verso 16, porque eu preciso sistematizar que ele tem uma visão, e de um lado do rio tem um homem, né? E do outro lado do rio tem um anjo, Gabriel. E um diz: olha, mostra para ele, ensina para ele, né? O que vai acontecer, né? Faça com que ele entenda a visão. E essa colocação dessa voz desse homem, né? Entre as margens, que deixa bem claro em hebraico que um estava de um lado, outro estava do outro, né? Que Gabriel vem explicar essa visão no capítulo 9. A visão, quando ele tem a visão, que acaba a visão, alguém grita e fala assim: explica para ele, né? E essa visão é explicada 3 anos depois. Então, essa é a maior crítica sobre o Adventismo. Agora, qual é o problema para Deus de tempo ou esperar Daniel amadurecer, entender, para depois Deus vir explicar? Para Deus não faz muita diferença a questão de tempo, né? Ele sabe, ele dirige o tempo, todos esses detalhes são importantes aqui. Mas vamos então ver a visão, né? Vamos primeiro entender a parte dessa visão hoje, que está no versículo 3. Né? Vamos entender aí o versículo 3. Levantei os olhos e olhei, e esse estava de pé diante do rio, um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, nota, nós temos aqui uma ideia de um carneiro. Esse carneiro, ele tinha 2 chifres, sendo que um era mais alto do que o outro. Veja que essa é mais um desdobramento do capítulo 7. Se você olhar para o capítulo 7, tinha um animal, né, que nós já identificamos no capítulo 7, e o próprio capítulo 8 vai identificar e vai dar o nome desse capítulo, desse reino, que ele tinha um lado maior que o outro, né? Então vamos lá já diretamente a informação bíblica, né? Porque a própria Bíblia me traz quem é o carneiro, né? Por que ele tinha uma ponta, um chifre, uma mais alto do que o outro, né? Aquele carneiro que vistes, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Então lembra que o urso estava deitado de um dos 2 lados, lembra-se disso? E esse deitado de um dos 2 lados é porque os medos eles eram menores militarmente falando, os persas eram mais fortes militarmente falando. Então nós encontramos aí uma explicação histórica clara, né, fazendo alusão ao carneiro, né, que dava amarradas ali para os 3 lados, né, e aí amarradas para os 3 lados que eu não pus aqui no texto bíblico, né, mas ele fala sobre isso. E essas amarradas para os 3 lados também faz menção à questão das 3 conquistas dos medo-persas, né, que seria a Lídia ao norte, a Babilônia e depois ao sul o Egito. Isso é muito importante, que os paralelos entre os capítulos aqui já me dão uma visão clara que eu e você precisamos compreender, que o capítulo 8 está fazendo um desdobramento aqui do capítulo 7. Né? Isso é muito importante para que a gente não tenha detalhes, né? Diferentes disso. Então, fica claro aí, né, que a própria Bíblia dá a interpretação de quem é o carneiro. Né? O carneiro, então, é a média
e a Pérsia, tá certo? Simples assim, porque não preciso de interpretação é, histórica, porque o próprio Daniel está falando sobre isso. Lembrando que Daniel está ensinando, está falando, está escrevendo essa visão antes do acontecimento, né, dos medos e persas invadirem ali a, a Babilônia e conquistarem a Babilônia, tá certo? Então, isso é muito importante dentro da estrutura histórica para a gente compreender. Já era uma profecia, ele já estava dando o nome já de quem iria vencer essa batalha. E aqui ele já muda a língua, ele já começa a falar em hebraico, que era para eles não entenderem, na Babilônia não entenderem, porque não era importante que eles entendessem isso, tá? Muito bem. Agora, a Bíblia fala que viu o carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Bom, ocidente é a parte, digamos assim, da Babilônia. Para o norte, a Lídia, e para o sul, o Egito. Né? Então, estava falando exatamente daquele urso que tinha 3 costelas na boca. Aqui é uma outra forma literária de dizer a mesma coisa. Os medos e persas, chifre menor e chifre maior, né? Ponta menor e ponta menor, e os 3 lados, que seriam as 3 costelas do urso. Então, veja que é um paralelo claro aqui no capítulo 8, carneiro, no capítulo 7, o urso. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da mão do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, veja, aqui está falando de um momento em que o império dos Medo-Persas se tornou muito forte. Eles governaram o mundo durante 200 anos, cerca de 200 anos, tá certo? Eles se engrandeceram muito, foram muito poderosos. Mas aí vamos ver aí o verso 5. E eu estando, eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente. Então, veja, bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra. Mas sem tocar no chão, quer dizer, mostra velocidade, mostra rapidez, né? Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Né? Coloquei aqui um chifre notável entre os olhos. Esse chifre, olha só, quem é o bode? Então, o próprio Daniel, aí no ano 551, já havia predito que o reino que viria lá na frente, depois de 200 anos, seria os gregos. Né? Olha só, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Há uma passagem histórica que diz que Alexandre o Grande teria lido, né, o livro de Daniel, capítulo 8, e sabia, antes de ir para a batalha, em 331, que ganharia essa batalha, ou seria pré-vitorioso nessa batalha. É interessante, né? Porque imagina que o livro teria sido escrito, como nós acreditamos, né? Há críticas sobre isso, mas que nós acreditamos que ele foi escrito no sexto século antes de Cristo, e agora Alexandre o Grande pegando a profecia de Daniel e sabendo que ele estava, ou o reino dele seria o próximo rei que ganharia, que venceria, né, os medo-persas na história. É fantástico você se colocar nessa história e entender o plano, a situação, a colocação histórica, né? E aí Alexandre talvez tenha tido contato, aí alguns historiadores querem dizer que ele teve contato com o livro de Daniel. Tanto é que Isaías tinha falado o nome de Ciro, né, 103 anos antes dele nascer, e aqui nós encontramos Daniel falando do rei da Grécia. Quem era a Grécia nessa época? Era nada, era um reino pequeno, sem nenhuma expressão, mas aqui está. Né? E o grande chifre que tinha entre os seus olhos era o primeiro rei. Olha que interessante isso. Né? Quem foi esse primeiro rei? Foi o rei Alexandre o Magno, conhecido como Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande, ele tinha um pai também, um grande guerreiro que começou a guerrear, chamado Filipe II. E um dia, a mãe de Alexandre o Grande contou uma daquelas mentiras que era comum no Império Grego, né? É, que os filhos de monarcas, de reis, eles eram, na verdade, filhos de deuses, que ele tinha sangue azul na, na, nas veias dele, né? E ele foi então para a batalha com Dario III. E, na verdade, a mãe estava brava com o pai, né?
porque o pai não vinha visitar eles e tal. Então, disse que ele não era filho do Filipe II, era filho de Zeus, né? Na mitologia grega e tal, era o maior dos deuses. E a história diz que quando ele foi guerrear contra Dario III, nessa batalha, em que ele consegue a hegemonia, né? Ele teve um corte no braço, e aí ele viu no corte do braço que o sangue dele era vermelho, não era azul. E ele ficou muito bravo com a mãe dele. Ele ficou muito bravo com a mãe dele, porque a mãe dele tem mentido para ele, né? E diz a história que de lá de cima, de uma montanha, do palácio dele, ele teve praticamente a chegada do rei Dario III, que era dos Medo-Persas, né? E nessa batalha tinha 123 mil homens dos Medo-Persas e apenas 42 mil homens de Alexandre o Grande. Quer dizer, havia praticamente 3 vezes mais pessoas e soldados do exército dos Medo-Persas. Mas a profecia dizia que quem ia ganhar, quem ia vencer, quem ia ser destruído era os Medo-Persas. E aí, então, Alexandre o Grande, numa batalha épica, numa batalha muito especial na história, onde aparentemente ele ia perder, ele tem uma estratégia de guerra que ele abre o exército dele lateralmente, o exército dos Medo-Persas passa entre eles e eles atacam eles pelas costas, enfim, vários relatos dessa história. E então o rei Dario III foge, né? E ali vai sair correndo de medo, e Alexandre o Grande é o grande vitorioso ali, né? Batalha 331, ali quando Dario III perde a última das batalhas importantes e dá hegemonia para os gregos, né? Então ele era tido, Alexandre o Grande, como um grande conquistador. Ele ficou bravo com o pai dele também, porque ele disse: meu pai está conquistando tudo, eu quero ter alguma coisa para conquistar. Então, desde pequeno, a história relata, né, pelo menos se é verdade ou não, de que ele queria ser um grande conquistador, e o foi, talvez o maior de todos em relação à geográfica, né? A questão geográfica. Ele foi até a Índia, né? Na época, foi um dos maiores monarcas de guerra que ganhou um grande espaço territorial. E dirigiu-se ao carneiro, né? Que era os Medo-Persas, com 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio. Correu contra ele com furor e sua força, né? E olha o que a Bíblia fala. Viu chegar perto do carneiro, e movido de cólera, né? Contra ele o feriu. Ele quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para resistir. Olha que interessante, né? 40 e poucos mil soldados de Alexandre ganharam contra 120 mil soldados de Dario III da Pérsia, né? E o bode lançou por terra e pisou os seus pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Então, aqui Deus mostrando, né, que os gregos venceriam os medo-persas, né? E o bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, né? Então, lembra de Alexandre? O grande chifre quebrado. E no seu lugar, outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Então, aqui você tem novamente um paralelo na história, agora do leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças, que seriam os 4 generais de guerra de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele morre muito cedo. Ele não morreu de batalha, ele morreu de uma doença. A história coloca como congestão, outros colocam como infecção intestinal. A verdade é que ele morre com 32 para 33 anos. E aí, então, o grande império conquistado por ele é dividido por 4 grandes generais, né? Que seria Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. E eu não vou entrar em todos os detalhes aqui agora. Eu até tenho aqui a lista, né, deles e onde eles se desenvolveram, como que eles dividiram esse reino. Isso é muito importante, porque a compreensão do capítulo 8 na visão preterista e futurista, ela passa por essa compreensão. Precisa entender, né? É um pouquinho sobre as dinastias desses 4 reinos, porque a Bíblia fala que eles foram para os 4 ventos do céu. E aí, então, o ter sido quebrado, né, no verso 22, eu estou
estou usando o início e o final do capítulo para colocar a, a profecia e a interpretação dada pelo próprio Daniel, né? Olha só, o ter sido quebrado, levantando-se quatro em um lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Quer dizer, ele era um único império. Ao ele morrer, é dividido em quatro impérios, né? Essa visão que vocês estão tendo aí, não dá nem para ler. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a origem de onde eu pesquisei, porque são muitos nomes, e automaticamente vai aparecer aí o site, né, de onde eu tirei isso, mas é importante que você tenha noção de que você pode fazer essa pesquisa histórica quando você quiser, né? Não há problema algum. É muito importante que você tenha isso em mente, que você deve pesquisar, deve procurar, né? Então, eu estou aqui mostrando para vocês vários mapas, né, que eu procurei, mas vamos mostrar aqui alguns detalhes. Não sei se vocês estão vendo uma página de internet aqui. Então, estamos falando aí sobre a guerra, né, que eu citei há pouco, né, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vencendo ali os Medo-Persas, né? São imagens que se tem aí dessa época, enfim. Aqui o Império Grego, né? Algumas imagens. E aqui está, eu vou tentar dar uma ampliada aqui para que vocês possam ver. As quatro divisões, basicamente, tá? Que nós encontramos Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esse Antíocos aqui, ele era uma subdivisão dos Seleucidas, né? Então, eles pegaram uma grande parte, né? Uma grande parte aqui. E aqui nós temos o Reino do Sul e aqui nós temos o Reino do Norte. Isso é importante, depois vamos entender no capítulo 11. E as dinastias deles, né? Por que que depois a gente só fala de dois, não fala nem de Cassandro nem de Símaco? Eles foram praticamente conquistados por esses dois reinos aí, né? Os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Na história. Então aí você encontra praticamente dois grandes poderes aí, né? Isso aqui tudo são pesquisas que eu faço para entender um pouquinho da história. E aqui embaixo, vou mostrar para vocês, eu deixei já em azul aqui, ó, os nomes desses dois reinos, né? Dos grandes líderes desses dois reinos e os anos que se passam. Veja que do lado esquerdo tem os Ptolomeus, né? Os Ptolomeus. Então tem o Ptolomeu I Sóter, o 2 que é o Filadélfio, o 3 que é o Evergeta, o 4 que é o Filopator, o quarto que é o Epifânio, o quinto que é o Epifânio, mas tudo isso aqui são nomes dos imperadores Ptolomeus que governavam a parte do Egito, a parte ao sul do Egito, ali onde é o Egito hoje, tá certo? Então veja que eles vão existindo e aparece até Cleópatra aqui, né, que foi amante de Júlio César. Ela era uma princesa ptolomaica, né? Essa princesa ptolomaica, muito conhecida na história, né? Ela teve um relacionamento aí com Júlio César, e Júlio César já era o imperador da grande Roma, né? Então veja que eles continuam existindo, mas um pequeno poder, porque os romanos invadem praticamente toda essa região e conquistam essa região. E o ano que é comum para todos os historiadores é 168 antes de Cristo, né? Que os romanos na Batalha de Pídina vence ali os gregos, né? Então, momento conhecido da história. E desse lado direito, Seleucidas, né? Você vê que tem Seleuco, Antíoco, Seleuco, Antíoco, Seleuco. Esses vão se alternando na história. E até que nós chegamos aí no famigerado, conhecido, né? Antíoco IV Epifânio, né? Veja a data que ele está aqui, ó. 165 a.C. a 168. Então veja que está dentro do limite de 168 a.C. E aí, esse é o foco da interpretação futurista e preterista, né? Eles dizem que esse Seleucida, né, ele foi um guerreiro que invade Jerusalém, profana o templo, e ao profanar o templo, ele faz ali um estádio,
ele vai contra os princípios da religião judaica, ele faz em Jerusalém adoração a vários deuses. Isso é história, né? Isso é história. Então, ele cumpre essa profecia na visão preterista e futurista, especificamente, de que ele tenha destruído o santuário. E depois, então, os macabeus, que é uma parte histórica aí do povo de Israel entre o período que a gente chama de intertestamentário, o período ali onde Deus não manda profetas. Nós não acreditamos que o livro de Macabeus, dentro do plano canônico, né, ele é inspirado, mas ele serve como história. Os macabeus, especialmente um homem chamado Judas Macabeus, ele destrói ali a força de Antigo Quarto Epifânio, restaurando o templo, né? Voltando a ter as atividades do templo normal. Então, isso é história, não podemos negar que isso acontece, tá? Embora nós não entendemos que ele seja o cumpridor dos requisitos que vamos ler e estudar na semana que vem, em relação à ponta pequena que surge. Porque se nós acreditarmos que o Antigo Quarto Epifânio cumpre essa profecia, vamos ter que jogar por terra várias coisas. Por exemplo, que o livro de Daniel vai explicando de maneira sucessiva, progressiva, as mesmas histórias. E no capítulo 8 nós encontramos uma ponta pequena que, ao ver do adventista, do historicismo, ele bate muito mais com a conclusão do capítulo 7, né? Sendo Roma agora o próximo reino, e não necessariamente ele. Por quê? Aparecem algumas frases aqui na Bíblia que não pode se cumprir o Antigo Quarto Epifânio. Muitas delas sim e muitas delas não, né? Agora, Roma, sim. Roma, ele cumpre todos os requisitos, como alguém que jogou por terra toda a intercessão de Cristo no santuário celestial. E aí nós vamos ver isso de maneira mais contundente, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção dessa divisão do reino, né? Se dividir em quatro, mas Ptolomeus e Seleucida se tornam muito mais fortes do que os outros dois, eles somem na história e, naturalmente, os gregos são destruídos, né? Roma entra como um grande poder aí, e eles se tornam praticamente vassalos pequenos aí da, da grande Roma, que agora se torna o grande império, historicamente falando. E aí, voltando aqui para o nosso slide, né, que vocês estavam vendo, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, eu tentei passar aqui, mas se torna muito pequeno, né? Não dá para que vocês entendam. E qual é o problema que vamos tratar semana que vem, então? Do verso 9 até o verso 14, eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas eu estou trazendo aqui algumas interpretações, né? Porque, veja, tudo que está em maiúsculo não está no texto bíblico, tá? Já é uma interpretação. Ainda que um deles, né, uma das monarquias helênicas, né, saiu um chifre pequeno, quer dizer, essa é a visão que os preteristas têm, quer dizer, a ponta pequena ela sai de um dos quatro chifres lá, que seria um dos quatro reinos, né, do Império Grego, tá? Mas para nós, se vocês olharem o verso anterior desse capítulo, né, o verso anterior diz que foi para os quatro ventos do céu. E muitos teólogos adventistas querem colocar aqui que um deles, né, quer dizer, um dos ventos e não dos chifres, né? Nós não temos confirmação escriturária, digamos assim, hebraica para defender nem uma tese nem outra tese. Então vamos à Bíblia, porque a Bíblia vai nos dar uma interpretação mais correta, mais precisa, mais abrangente sobre isso, né? De onde saiu o chifre pequeno? Dos ventos? Dos chifres, que são os quatro chifres da Grécia? Veja bem, quando você vai ler aqui em diante, vocês vão ver que o Antigo Pacto Cristão não cumpre, especialmente isso está em azul, né? Engrandeceu-se até o exército do céu. O que o Antigo Epifânio fez? Né? Praticamente jogou por terra ali o sacrifício diário e depois foi destruído. Quer dizer, não, é muito pequeno, vamos dizer assim, a conclusão daquilo que nós vamos ver aqui. Ó. Primeiro,
esse poder cresceu muito para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. O Antíoco Quarto Epifânio não se expandiu por todo esse território, né? E a Terra Formosa aqui seria a Palestina. Então eu entendo aqui, não com toda a complexidade que eu queria trazer aqui, mas eu entendo aqui que estamos falando de Roma e não de entre vários líderes ptolomaicos ou seleucos que seja, é, a aplicação disso. Porque como que ele teria engrandecido, né, até o exército do céu? Não vamos entender isso na história. Se no capítulo 7, o próximo reino, que é o animal terrível e espantoso, depois do leopardo, que era a Grécia, Roma, né? Se eu tenho no capítulo 2 a clara explicação de que depois dos gregos eram os romanos, né? E se eu tenho aqui no capítulo 8 uma explicação de que ele se engrandeceria até o exército do céu, eu preciso analisar a Bíblia como um todo para que eu possa definir se aqui é Antíoco Quarto Epifânio, como querem os preteristas, né? Ou se é Roma. Bom, o que talvez Antíoco Quarto Epifânio tenha feito para engrandecer-se até o exército do céu? Né? Difícil de aplicar isso dessa forma. No entanto, o povo de Deus lançou-se por terra algumas das estrelas desse exército. Quer dizer, quem que matou, perseguiu, matou cristãos aqui? Né? Quem que fez isso? De maneira histórica, complexa, durante um bom período de tempo. Foram os romanos. O que Antíoco Quarto Epifânio fez foi destruir o templo ali, e depois ser reconstruído. Né? Então, eu creio que é muito pouco a aplicação histórica para nós entendermos que ele se cumpre. Né? Lançou por ter algumas estrelas do céu, quer dizer, do povo de Deus e as pisou. Né? Quem que, biblicamente, no capítulo 7, iria falar palavras contra o Altíssimo? Né? Quem que, de acordo com o capítulo 7, iria perseguir o povo de Deus durante um tempo de metade de um tempo na história, como nós já estudamos? Então, olhando para esse verso 9 e 10, nós podemos identificar muito mais Roma aqui do que Antigo Quarto Epifânio. Olha bem, agora, sim, ela, Roma, né, se engrandecia até o príncipe do exército. Quem era Antíoco Quarto Epifânio em relação a Cristo? Nada, não fez nada. Mas e Roma? Roma, sim, se colocou no lugar de Cristo. A história mostra que a Igreja Romana, ela, de alguma forma, ela blasfemou diante de Deus, porque ela tirou de Cristo o papel de ser o sacerdote, o papel de ser aquele que iria representar a nossa salvação, tirou Jesus de foco, colocando ela. A salvação durante toda a Idade Média era pelos rituais, era pelos sacramentos. A pessoa só ia para o céu, na mentalidade da pregação da igreja, se ela fosse batizada, crismada, fizesse fosse casada, tivesse uma unção. Quer dizer, a igreja da época, né, a igreja apostólica romana, ela criou uma estrutura onde tirou Jesus do foco de salvação e colocou ela. Então, se encaixa muito mais. Né? Olha só o que a Bíblia fala, sim, ela, falando de Roma papal agora, se engrandecia até o príncipe do exército. Ela se tornou o vicarius filii Dei, quer dizer, o substituto de Deus na terra, onde nunca nenhuma entidade, ninguém poderia ser, que é o próprio Cristo. E tirou o sacrifício contínuo. A palavra sacrifício aqui não aparece no original. A palavra aqui é só contínuo. A palavra aqui é tamid em hebraico, tá? Então, quer dizer, quem era? Quem é que morreu por toda a história? Foi Cristo. E não o sacrifício do santuário especificamente, porque a palavra sacrifício ela não tem. Então, cujo contínuo, né, foi tirado. O contínuo aqui representa a justificação, a salvação. Tem duas interpretações dentro da igreja adventista para essa expressão contínuo, mas, em suma, as duas apontam para Cristo, né? Quer dizer, tirou Jesus do foco e colocou a igreja, e profanou o lugar, não o lugar físico, mas a questão da igreja se colocar como substituto, como eu disse, né? Do verdadeiro culto a Deus.
a igreja de Cristo e a obra de Cristo mediante o santuário celestial. Então, veja, vamos ler só a parte em minúsculo. Sem ela, se engrandecia até o príncipe do exército, cujo sacrifício não existe, contínuo, foi tirado, e ele profanou o lugar do seu santuário. O que é o lugar do seu santuário? Você se lembra que na estrutura do Antigo Testamento o pecado do povo profanava o santuário, né? E o santuário, uma vez por ano, tinha que ser purificado. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a raça humana, o pecado da raça humana, e até a blasfêmia de se colocar no lugar de Deus, né? Fez com que a terra e os pecados da terra fosse, de alguma forma, contaminando, né, o universo, especialmente é, o pecado da terra tem que ser pago com a morte de ou nossa ou de alguém. Apontando para quem essa profecia? Para Cristo. Quer dizer, a igreja tentou tirar de Cristo o poder que somente ele tem de perdoar pecados e se colocou no lugar dele. E profanou isto. Né? É isso que o texto está querendo dizer. E não alguém que foi lá e colocou um estádio no lugar de uma igreja. Com todo respeito a várias colocações aqui que até parece dar uma conotação, mas ainda subjetiva e pequena, a antigo quarto Epifânio. E isso foi tão forte dentro da Igreja Adventista, estou alongando a coisa, que eu me empolgo aqui, eu ia dividir em dois, mas acho que dá para fazer hoje tudo, pelo menos essa parte aqui, para que você possa, embora o vídeo fique um pouquinho longo, você possa participar aqui na nossa discussão e estudar sobre esse assunto. Né? Você vê que era tão forte a interpretação de Antigo Quarto Epifânio, com as suas alusões técnicas aí, que eu passei, né? Que mesmo dentro da igreja adventista, houve historicamente um professor da nossa universidade, chamado Desmond Ford, que morreu aí há uns 5 anos atrás, mais ou menos, é, que questionou a igreja no princípio historicista de interpretação. E aí, outros bons teólogos aí da Igreja Adventista, defendendo a nossa fé, escreveu sobre esse assunto. Um deles foi William Shea, que também já é falecido, defendendo, mostrando, sistematizando melhor essa doutrina, né? E trouxe aqui muitas alusões históricas e que cumpre-se muito mais em Roma do que ante o quarto Epifânio. Então, a igreja sofreu com esse abalo nos anos 78, 81, 82, mas ela saiu vitoriosa, porque isso fez com que ela crescesse. Nós temos hoje, só para vocês terem ideia, eu já fiz um vídeo aqui, eu fiz 3 vídeos sobre isso, mostrando que a visão das 2.000 mensagens de manhãs, como nós temos de uma forma histórica, ela se cumpre com precisão na história, até de forma científica, astronômica. Nós vamos trazer de novo isso aqui, mas eu vou dessa vez mostrar primeiro o beabá, o início da interpretação profética, para que depois você tenha condições de entender algo mais complexo, né? Então vamos. Pastor, Oi. você pode então, para a gente, já que nós temos essa visão historicista, mostrar, por exemplo, nossa interpretação historicista pelo que eu estou entendendo, é sempre um Deus presente que pode interferir na história, né? Sim. E as outras duas visões? Como é o papel de Deus? Você poderia explicar para a gente? Que estamos tomando aqui essa aula com você. A preterista e a futurista? Bom, é assim, o grande problema do preterismo é que eles tentam tirar a história de foco e apresentar as interpretações, as aplicações, né, as interpretações proféticas para encaixar de alguma forma uma visão que ele já tem, né? Você vê que até a palavra sacrifício aí que está usado nessa tradução, ela nem existe, a palavra é uma só. Sacrifício contínuo aqui é tamid, seria uma coisa continuada, quer dizer, o plano de Deus. Então, o preterismo e o futurismo, eles estão vinculados a uma ideia, não que eles tiram Cristo de foco, tá? Eles até colocam Cristo aqui, mas eles tentam, de alguma forma, eles acreditam que isso foi criado até pela Igreja Católica para tirar esse estigma de que o Papa
era a besta do Apocalipse. É bom que vocês entendam isso, porque se eu tiro a historicidade do foco, eu tiro o Papa do foco, né? Eu tiro a questão do catolicismo, não como pessoas, não como, por favor, não entenda que eu estou trazendo aqui uma crítica aos nossos irmãos católicos, né, que são amados por Deus, mas sim em relação à própria história. Os dois conceitos hermenêuticos foram tirados aí durante a reforma, né, foram criados durante a reforma para tirar o Papa como sendo essa ponta pequena, né? Tanto dentro do contexto do capítulo 8 quanto dentro do capítulo 7. Né? E quando fala das 70 semanas, então, vamos estudar, eles jogam a última semana para os últimos 7 anos antes da volta de Cristo. Então, o grande foco do preterismo e do futurismo é não interpretar na história para que tire a igreja, criada essas duas interpretações pelo catolicismo e o início do protestantismo dentro da história do mundo, para tirar o papado do foco, né? Então, isso é muito claro, não há dúvidas sobre isso. Mas quando você faz uma interpretação histórica, quer dizer, o primeiro homem na história a fazer essa interpretação de forma histórica foi Isaac Newton, né? Ele que mostrou que essa visão preterista e futurista estava errada nos seus escritos aí, que depois Guilherme Miller, Lacunza, Fiore e outros, talvez desconhecidos, tenham pego esse material e estudado a Bíblia. Guilherme Miller, quando chega a estudar esse capítulo, né, dá um nó na cabeça dele, ele passa algum tempo estudando, ele chega à mesma conclusão, que é Roma e não Antíoco Quarto Epifânio, e aí então ele tem uma visão errada sobre quem é o santuário, não o santuário celestial, ele acreditava que o santuário era a própria terra, né? Mas veja que o assunto não é tão fácil, porque Guilherme Miller errou, Daniel não entendeu, e hoje nós estamos estudando aqui exaustivamente para termos uma compreensão mais ampla, já com a história cumprida, né? Porque É, depois que a história se conclui, fica mais fácil. Ô Edson, e já que você citou nomes dos que começaram a usar a interpretação historicista para nós, que você falou que foi o catolicismo que iniciou. Você sabe o nome de algum teólogo que conseguiu colocar essa ideia preterista e futurista para que a gente até tenha um respaldo? Olha, eu não tenho aqui de cor agora o nome, mas eu tenho conteúdo sobre as quatro, na verdade são quatro, né? Hum, Interpretações proféticas. E eu posso trazer um dia aqui só sobre essas quatro interpretações, né? hum. Eu acho importante que a gente gaste um dia só para isso. Pode ser até Eu depois que também acho. acabar o livro de Daniel, mas eu acho importante porque é onde surgem essas escolas, né? Nas universidades inglesas, depois nas universidades cristãs ali, influenciadas pelo calvinismo. Mas eu acho importante que a gente traga um dia só esse assunto. Eu não tenho aqui os nomes todos, porque E Daniel de Paula, será que tem? Ele ainda está aqui? eu acho que sim. Vamos ver se ele apareceu. Sim, não tem. Mas o que o pastor falou é verdade, que é tudo uma cortina de fumaça para tirar a Igreja Católica do foco. Mas isso a gente acha fácil aqui. Deixa eu ver. Estamos aqui, vamos já. É claro que é importante a gente checar, né? Muitos. Mas isso aí foi. Para que fique claro, né, Edson, para que fique claro que nosso estudo é para mostrar que a palavra de Deus é a verdade, né? Não é um Sim, combate de doutrinas. Por isso que eu acho importante a gente entender como essa escola ela nasce dentro do romanismo. sim, sim. Tanto é que eu estou abrindo aqui, né? Existe também o idealismo, né? Como uma outra forma, mas eu estou abrindo aqui. Hoje em dia você acha tudo muito fácil, né? Sobre essas visões aqui. Mas ó, só para vocês terem uma ideia,
O preterismo tinha pouca sistematização, até que no século XIX, James Stuart Russell examinou todos os textos significativos do Novo Testamento sobre a volta de Jesus, para ver como isso aconteceria, né? Ele chega à conclusão de que a segunda vinda ocorreu no primeiro século da destruição, no ano 70, quer dizer, veja que ele coloca a destruição de 70 como a volta de Cristo. Você vê como eles distorcem isso, né? De forma para tirar a história do foco. Mas eu posso trazer bastante coisa aí. Isso aí é um assunto importante para a gente estudar aqui, eu não tenho dúvida alguma disso. Só acho que deveria ser um dia só para isso, tá certo? Entendendo isso, então, né, foi criada uma cortina de fumaça, como o irmão Daniel disse. Basicamente, né, o mundo evangélico baseia-se nessas formas de interpretação. Nós aqui entendemos que Deus e a história se cumpre, porque a profecia é um evento histórico, né, que vai acontecer. O exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto, né? Por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra. Quem lançou a verdade por terra, gente? Quem durante a Idade Média fez o mundo ficar escuro, desconhecendo a Bíblia, tendo a Bíblia nas suas mãos? Está aqui, mais uma evidência, né? E fez o que era do seu agrado e prosperou. Antíoco Quarto Epifânio prosperou? Teve projeção histórica? Talvez muitos tenham ouvido falar nele hoje pela primeira vez, né? Então você vê que é importante, cada frase aqui vai desmontando, vai tirando isso de foco, né? Irmãos, Pois não, irmão. a gente tem que analisar, quando a gente estuda essas vertentes, né? Essas teorias interpretativas, a questão da ação da Igreja Católica na Contra-Reforma. Por quê? Ficou difícil combater o protestantismo porque estava munido da palavra de Deus, né? A Igreja Católica munida da tradição. E a atividade da Contra-Reforma, ela veio no sentido de desabonar o que o protestantismo defendia. Então era necessário criar essa cortina de fumaça, porque se isso não fosse feito, o protestantismo venceria. Então, no ponto de vista da interpretação da Bíblia, quando você adota uma interpretação fora da interpretação histórica, você tira a força da palavra. E quem é que está por trás disso? Os jesuítas. Você vai pesquisar, vai descobrir que os jesuítas, eles cuidavam da educação, né? E pode observar, aqui mesmo no nosso país, a colonização, ela trouxe para cá jesuítas, né? E quem está por trás dessas alterações hermenêuticas são os jesuítas. Então, é um pouquinho complicado, porque eles vão no cerne da interpretação e introduzem uma cunha, né? Uma divisão, e ela provoca a desorganização, porque não é todo mundo que tem capacidade de discutir no nível que eles discutem. Aí isso provoca essa enorme dificuldade, você cria distrações na interpretação, tira a atenção do que é verdadeiramente importante e enfraquece o movimento. E eles têm sido bem-sucedidos nisso, né? Porque as pessoas, elas, quando encontram a primeira dificuldade, elas desistem de estudar o assunto. Com todos os recursos que nós temos, né? Eu vejo o irmão
utilizando aí com destreza o computador, procurando as informações, o irmão deve concordar comigo que às vezes é difícil. Então nós temos que criar maneiras mais simples de explicar essas coisas, porque alguns não vão alcançar a, o, o cerne da questão, né? É dizer que tem uma maneira correta de ver essas coisas, né? E que nós precisamos passar isso para as pessoas. E quando eu chego assim na igreja, às vezes eu vou explicar, as pessoas volta, que a gente não entendeu, né? E tem gente que está anos, 30, 40 anos na igreja e não compreende isso. Então a gente tem que desenvolver, né, a nossa habilidade de simplificar e de mostrar que o inimigo de Deus não tem interesse em que a igreja saiba desses eventos, e dessas interpretações. Mas isso é obra dos nossos inimigos, de confundir, né? É igual quando você joga uma agulha num palheiro. Aí você vai ter que definir ali o que é agulha e o que é palha. Então essas confusões que acontecem, né, essas várias linhas interpretativas, elas lançam fumaça nos nossos olhos. A gente tem que saber que Deus age na história. E o método historicista é o mais correto, né? Agora, vocês vão puxar o fio, vocês vão bater nos jesuítas. Tenho toda a certeza. O irmão falou da contra-reforma, né? Esse foi o grande ponto ali, né? Eles viram que estavam perdendo a força que eles tinham, tanto é que perderam até o ponto de serem destruídos ali na época de França, né? Da França. Mas realmente a gente está aqui diante de um. Aquilo era um problema no século XV, XVI, XVII, XVIII. Aquilo era um problema, digamos assim, econômico, né? Um problema administrativo, um problema de poder, né? Porque nós estamos falando de poder aqui, né? O mundo, Deus tem o seu direcionamento e ele diz, olha, vai acontecer isso, profeticamente, né? Vocês vão ser assim enganados, vocês vão ser perseguidos. Aparentemente a igreja vai triunfar, esse poder vai triunfar sobre vocês, né? Na verdade, Daniel fica tão desesperado aqui que ele acha que é o povo dele, né? Ele não tem essa noção que a gente tem hoje histórica. Mas quando o irmão falou sobre os jesuítas, e eu penso aí na Contra-Reforma, em tudo que foi feito, imagina um poder que tinha hegemonia total. O que eles falavam era lei, né? E, de repente, de uma hora para outra, isso muda. Isso já não tem mais esse poderio todo, né? Porque a verdade começa a revelar-se e a mentira vai sendo desmascarada. Mas, assim, como o nosso foco tem a ver com Antíoco Quarto Epifânio ou Roma aqui, né, como interpretação, vocês veem como a gente não consegue tirar Roma do foco aqui, porque nós já temos no capítulo 2, temos no capítulo 7, né? E vamos encontrar também no capítulo 8, sem nenhuma dificuldade aqui, né? Então, dizer que não é Roma aqui é uma forma de tentar tirar todo o foco, vamos dizer assim, que nós entendemos dentro da Bíblia, que vocês vão entender toda uma Idade Média aqui, a própria profecia mostrando isso. E hoje nós comprovando através da história, né? E o verso 12, olha só, e o exército foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo. Novamente a palavra holocausto aqui, tá? Aqui tamide, ou seja, foi tirado o quê? Foi entregue o quê? Eles acharam que eles eram os líderes que podiam trazer perdão, podia trazer salvação, né? As indulgências, enfim. Por causa das transgressões, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Então, aqui novamente a ideia, no verso 11 e no verso 12, mostrando que eles se colocariam no lugar de Cristo, né? Tentariam engrandecer-se como se fosse o próprio Deus. E isso não é novo, né? Isso aconteceu lá no passado, antes da criação, o inimigo querendo ser Deus. E agora ele coloca exatamente o que ele falou para Adão e Eva aqui para a liderança do mundo da época, né? Vocês são deuses, né? Vocês podem, vocês têm o poder nas mãos,
Deus permitiu, até um certo ponto, né? Que eles contaminassem o santuário, que eles fossem, de alguma forma, vencedores por um tempo, né? Mas note que o verso 23 e 24, olha, diz assim: mas no fim do reino deles, quer dizer, haverá um tempo que vai acabar isso. Quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz, de semblante, né? De semblante que entende enigmas. Quando será o seu poder, mas não de si mesmo, destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderes do povo santo. Quer dizer, está falando que, em relação a esse poder, mais informação, né? Eles terão, no fim do reinado de quem? Dos gregos, né? Que nos ajuda a entender. Né? Entrará um outro poder, certo? Chegará ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz, né? Quer dizer, um poder feroz, né? Semelhante aqui, de semblante que entende enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo. E destruirá terrivelmente e prosperará. E fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. Quer dizer, eles estarão com poder na mão, destruindo o povo de Deus, né? E pela sua sutileza, olha essa expressão, sutileza, fará prosperar o engano por sua mão. No seu coração se engrandecerá. Destruirá muitos que vivem em insegurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem, né? Quer dizer, um dia esse poder será totalmente quebrado, né? Ele vai se desfazer de alguma forma, ele vai ser destruído de alguma forma. E isso Jesus faz menção, o apóstolo Paulo faz menção e João faz menção, né? Que haverá um momento em que a verdade vai ser pregada e vai destruir a mentira aqui. E é interessante, quando você pega Tessalonicenses, né? Fala sobre o homem da iniquidade, quando você pega Apocalipse, né? Dizendo que esse poder vai governar durante tempos e metade de um tempo, onde você pega que esse poder vai perseguir a igreja, né? Mas Apocalipse 12 mostra a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que logo Jesus vai voltar e fazendo um consonância à pedra ali do capítulo 12, né? Vai formar um reino que jamais vai passar. Mas antes que isso aconteça, então vem a explicação, né? Até quando isso vai durar, né? Um anjo pergunta do outro lado do rio, né? Até quando vai durar esse processo todo em que a terra vai ficar com esse poder nas mãos e também profanando o santuário, quer dizer, achando que eles são os aferidores da medida, né? E então vem a frase: até 2.000 manhãs, então o santuário será purificado. E aqui nós podemos entender santuário aqui sob o ponto de vista da festa da expiação. Toda a linguagem apocalíptica, nós temos frases e devemos entender o que aquela frase tem a ver com todo o contexto da Bíblia, né? Então, o que era o santuário ser purificado? Era uma festa do povo de Israel. Essa festa do povo de Israel tinha suas anuâncias, que agora vai ser entendida aqui do ponto de vista histórico, quando termina as 2.000 que nós vamos falar isso na semana que vem. Vamos entender um pouquinho isso, esses textos de Tessalonicenses, de Apocalipse que eu falei, né? Dentro desse contexto, e aqui essa profecia como sendo algo muito importante. Se você olhar todas as festas do povo de Israel, todas elas se encaixam dentro da história do grande conflito. E é mais uma prova de que Deus dirige a história, né? A Páscoa, após asas e primícias, apontava para o final de semana da morte de Cristo. Ele, como sendo a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o pão asmo, pão sem fermento que ficou morto nas horas do sábado, né? E depois, nas primeiras horas, a festa das primícias, que era Jesus como a primícia daqueles que dormem. Depois, a festa dos Pentecostes, 50 dias depois. E depois nós temos lá no segundo semestre, nós temos a festa das trombetas, né? A festa da expiação, e depois das trombetas, e depois das cabanas. O que seriam essas três festas? A festa da expiação, o juízo de Deus que está acontecendo.
A festa das trombetas, a pregação do mundo para que Jesus possa voltar. E a festa das cabanas, a Jesus vendo eternamente conosco aqui para toda a eternidade. Então, as festas do povo de Israel se encaixam no panorama do grande conflito. E essa é uma das festas que está acontecendo agora, que é a purificação do santuário, onde um animal era morto pelo pecado de toda a humanidade. Jesus já morreu e ele está agora defendendo-nos no tribunal celestial. Essa é a nossa fé. Eu vejo isso de maneira muito especial. Eu vejo Daniel 7 falando do juízo, eu vejo Daniel 8 falando do juízo, eu vejo Daniel 9 falando da cruz, né? Eu vejo Daniel 11 mostrando a história desvendada, eu vejo Apocalipse com um livro que revela Jesus Cristo. Todas essas profecias apontando para o ministério de Jesus. Qual é o grande objetivo do capítulo 8 e 9? É mostrar, olha, Jesus vai vir, ele vai morrer por você e ele vai te defender no tribunal celestial. Existe melhor fé do que essa? Saber que nós estamos perdidos e que agora Jesus veio, morre em nosso lugar, e depois nos defende, embora sejamos pecadores, ele nos defende quando nós escrevemos nosso nome no livro da vida. Que Deus possa nos abençoar e vamos entender depois essa profecia muito especial. Eu gosto muito de explicar ela. Vocês vão ver muitos números aí, muita informação. Vamos dividir essa profecia em 4 estações do ano, depois vamos entendê-la astronomicamente. Mas é muito importante a compreensão do capítulo 9 para que a gente entenda o capítulo 8, embora haja 13 anos aí de discrepância. Quero orar por você. Hoje o vídeo deve ter ficado muito longo, não sei nem quanto tempo aqui, mas se você teve paciência chegar até agora, que Deus te abençoe, que Deus te dê visão, que Deus te ajude a compreender esse assunto. Senhor Deus, obrigado porque toda profecia aponta para ti. Não há profecia que o Senhor não seja o centro. No capítulo 8, entendemos que o Senhor havia dito que haveria 2 reinos, o Senhor o chama pelo nome, e na sequência há um poder que se levanta contra ti, que profana não o santuário terrestre, mas o santuário celestial. E nessa profanação, ele persegue os seus filhos, ele vai até, de alguma forma, através do inimigo de Deus, tirando a salvação, o ministério teu como foco de salvação, como até hoje o faz através da ideia da mortalidade da alma, porque se entendemos que nós não morremos, para que precisamos de um Salvador? E muitas outras coisas, Senhor, que nós temos em nossa vida, que temos que colocar Jesus como centro. Entendemos que o livro de Daniel é um livro cristocêntrico, que tudo aponta para aquele momento onde estaremos juntos, adorando a Deus de todo o nosso coração. Todo o livro de Daniel mostra que o foco da adoração é Cristo. Ele aponta para Cristo. E nós possamos olhar com sabedoria para as nossas escolhas, para colocar Jesus no centro de nossa vida, em primeiro lugar, e assim sermos cada vez melhores e felizes nesse mundo, e pleitearmos não somente um lugar no céu, porque nós não temos esse poder vem de ti, pela tua graça, mas levarmos outras pessoas através da tua graça ao mesmo lugar que é a eternidade. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos começar, viu, Gideonitas? Domingo que vem, Edson disse que a gente pode começar com algumas coisas que a gente não entende. Eu mesmo, Edson, quero começar com você me ensinando. Soberania de Deus e livre-arbítrio, que às vezes eu fico... Sabe? E aí vocês pensam, e Edson disse que a gente vai ter esses momentos como agora, que ele e irmão Daniel conseguiram nos levar a entender mais essas coisas que talvez as outras pessoas também tenham dificuldade, né? O que é a soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio, como é que um não choca com o outro. Então, pastor, você dá um charme hoje com esse óculos azul. Cada dia aí, mas não, gostei. Por sua influência, eu vou praticar atividade física agora. Bom. Obrigada. É muito bom. Daniel, quer falar? Eu tô de pirata aqui.
É porque, assim, meu Eu acho que ele cunhado... está falando com outra pessoa, não estou ouvindo. Oi? O senhor quer falar alguma coisa? Não, é que eu tô caminhando Ah, e tá. ela comentou e eu respondi, desculpe. Ah, tá bom, não tem problema. Então, semana que vem, irmã Cláudia, podemos trazer todo o conteúdo aí calvinista para entendermos predestinação, presciência, toda a questão da TELIP, é o nome que se dá aí para esse acróstico calvinista da predestinação. Esse é um assunto muito importante, mas só para não deixar ninguém no ar aí, né? Deus dirige a história, Deus coloca quem Ele quer, tira quem Ele quer, mas ao mesmo tempo, Deus nos dá a soberania de escolhermos. Deus, Ele não nos predestinou para a morte ou para a vida, né? Ele nos deu uma chance de nós escolhermos todo o tempo que nós queremos. E o fato dele ser Deus, a soberania dele, vai muito além disso. Eu disse semana passada que governantes, líderes, são colocados e guiados por Deus. As suas atitudes são escolhas dessas pessoas, mas Deus ele tem uma coisa chamada presciência. Ele sabe o fim desde o princípio. Embora ele não dirija a escolha da pessoa, ele sabe qual será a escolha que a pessoa terá. Isso não é interferência, né? Então, presciência depende de predestinação. Nós éramos predestinados para a morte, agora somos predestinados para a vida eterna. E cada um escolhe, na sua vida pessoal, se quer ou não quer andar no caminho de Deus. Deus sabe qual será a sua escolha sem determinar. Quem determina somos nós. Amém. Ô, Edson, você tem de explicar bem isso e gravar, né? Porque acho que igual a mim tem um monte de gente dentro desse barco aí, sem entender. Mas está gravando ainda, tá? Vocês vão pegar no finalzinho essa explicação. Ah, meu Deus, então pronto. Nós pegamos aí esse pedaço que eu vou ver de novo. Um bom domingo para Amém. todos. Deus abençoe a E todos. essa pregação do nosso pastor de vida saudável como parte da nossa mensagem é muito boa, viu? Vamos lá. Amém. E vamos tentar fazer essa feira de saúde digital. Vai ser realmente, eu acho, que um marco, né, Vamos Edson? sim, vamos sim. Tá bom. Nós vamos fazer caminhadas aí. Que o carro comanda. Tchau, Deus Bom abençoe, dia, irmã. Tchau, tchau para Francisca. todos.